Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês no nosso CIPAT, 2020. E hoje o nosso tema, o nosso bate-papo, vai ser sobre equipamentos de proteção individual na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. É um tema bastante corriqueiro, um tema bastante atual no nosso dia a dia e que ainda a gente sente algumas dificuldades, por parte dos trabalhadores, por parte de grandes equipes, para se empenharem mais nesse sentido. E hoje, falando um pouco sobre essa questão, na nossa CIPAT 2020, vamos lá. Qual a importância do uso dos EPIs no nosso ambiente de trabalho? E pensando na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E antes de falar do mérito equipamento de proteção individual, vamos iniciar pensando sobre os riscos, pensando sobre percepção de riscos. Isso é muito importante, até para que todos entendam o porquê o equipamento de proteção individual, qual que é o objetivo, qual que é a importância dele. E na ausência desse equipamento de proteção individual, quais são os impactos, quais são os efeitos negativos, Então, vamos lá. O que é uma percepção de risco? Obviamente, percepção de risco é o sentido do ser humano, onde a gente tem conhecimento de todos os riscos e aquilo que pode acontecer caso a gente esteja exposto a um determinado perigo. E logo em seguida, tem uma imagem para a gente começar a entender sobre essa questão da percepção de risco. Se a gente observar na imagem que está aparecendo aí para vocês, eu tenho aqui no canto superior esquerdo um trabalhador fazendo uma atividade com uma escada apoiada em uma janela de vidro. Será que está correto? Logo à direita, eu tenho um outro colaborador fumando em um local onde estão armazenados líquidos inflamáveis. Se vocês observarem, vão identificar o sinal aí de inflamáveis. Logo mais, no canto superior direito, eu vejo um extintor de incêndio completamente obstruído. Será que está correto? Pensando aqui mais pelo meio, eu tenho um trabalhador fazendo uma manutenção elétrica em uma máquina, sem que ela esteja travada, sem ele estar fazendo uso adequado de equipamento de proteção individual para essa atividade. Logo abaixo, eu tenho um outro colaborador caminhando em um ambiente onde há entulhos, madeira com pregos expostos e ainda, se a gente observar com mais detalhe, eles sem equipamento de proteção individual. Logo à direita, eu tenho ainda um colaborador fazendo um transporte de caixas empilhadas de forma adequada e o piso todo molhado. Pensando nessa questão da percepção de risco que a gente está discutindo, e aí? O que pode acontecer com todas essas falhas? Com todas essas questões que estão ignoradas no termo prevenção de acidentes. Se a gente for observar aí, olha aí o que aconteceu. Aquele trabalhador que estava apoiado com uma escada em uma janela de vidro, a janela se quebrou e ele caiu. Aquele trabalhador que estava fumando em um local inadequado provocou um incêndio. E aquele extintor que estava obstruído provavelmente não vai ser facilmente identificado para controlar aquele princípio de incêndio. Já aquele outro colaborador que estava fazendo uma manutenção elétrica em um equipamento, teve uma eletrocução. O que estava abaixo dele, caminhando sem uma botina ou sem um calçado de segurança, e que o piso estava todo com entulho, ele teve o prego perfurando o seu pé, E aquele trabalhador que eu falei que estava caminhando, transportando caixas de forma inadequada, ele escorregou em um piso molhado e a caixa veio, a ter uma queda sobre ele, gerando, obviamente, algumas lesões. Então, quando a gente fala percepção de risco, é isso que a gente tem que pensar. Todas as medidas de controle, o que você está fazendo errado e como tem que ser feito para ser corrigido. Essas questões, pensando na questão do EPI, é muito importante, Porque uma vez com a falta desse equipamento de proteção e um acidente de trabalho, não tem como voltar atrás. A lesão, obviamente, vai ser a consequência daquela falta daquele equipamento de proteção individual. E voltando ao nosso tema,
EPI, eu quero deixar bem claro que quando a gente fala sobre essa questão, a gente não pode falar sobre opção, e sim a gente tem que falar sobre legislação. E quando eu falo legislação, eu falo de obrigação legal. Eu falo que empresa e empregado, e ainda a segurança do trabalho, têm direitos e deveres nesse sentido. Então, qualquer uma dessas três partes, se não fizer suas obrigações neste contexto, podem sofrer penalizações. E essa legislação, ela está prevista pela NR6, que foi dada pela portaria 3.214, lá em 1978. Então, é um tema muito antigo, entretanto, a gente ainda consegue identificar problemas nesse sentido, principalmente no que refere-se à utilização e à guarda desses equipamentos. Como eu falei aí que é uma legislação, e toda legislação gera responsabilidades, eu quero deixar algumas demonstradas aqui. Qual que é a responsabilidades, né? Quais são as responsabilidades da MEP e das nossas empresas controladas? Primeiro, eu tenho que adquirir esse equipamento, eu tenho que comprar esse equipamento. Segundo, eu tenho que fornecer isso aos nossos trabalhadores de forma gratuita. E terceiro, eu tenho que substituir quando necessário. Essas três obrigações, eu não tenho dúvida que estão sendo cumpridas pela MEP e por todas as suas empresas controladas, né? Então, nas nossas auditorias, nas nossas verificações, a gente entende que isso acontece regularmente. Já os empregados, quais são as responsabilidades previstas em lei? Ele tem que usar esses equipamentos apenas para a finalidade que é destinado, ele tem que guardar e conservar. Simples essas tarefas, sim? Simples essas responsabilidades, não são? Então, como é uma lei, como é uma legislação, isso está previsto, vocês podem ser penalizados caso infringam uma dessas responsabilidades. Mesma coisa pode acontecer com a empresa. Se ela não cumprir essas responsabilidades, ela pode ser penalizada. E qual que é a responsabilidade da segurança do trabalho? Onde a gente entra nesse contexto? Já que o equipamento de proteção individual é um item obrigatório, é um item muito importante no nosso dia a dia, a segurança do trabalho entra na onde? Na percepção do risco, no entendimento do risco e automaticamente antecipando medidas de prevenção. Ou seja, a gente vai implementar, a gente vai orientar qual que vai ser o equipamento adequado para cada tipo de atividade, para complementar as medidas de prevenção, que também não são apenas equipamentos de proteção individual. Fique bem claro também que a gente tem os equipamentos de proteção coletiva. E a partir daí é que a gente vai iniciar a indicação do EPI. E pensando muito bem nisso, vamos falar, qual EPI utilizar? Embora as nossas atividades são muito diversificadas, eu quero falar dos principais, dos mais comuns. E quanto aos demais, eu peço para que cada colaborador volte e pense em todas as orientações que a gente já passou de forma presencial. Qual EPI eu devo usar? O que o Wendel da Segurança do Trabalho orientou nesse sentido? Né? É muito importante. Pensando por aí, começando por um equipamento muito comum, que é o óculos de proteção. Para que ele serve? Aonde eu vou utilizar? O óculos de proteção, ele serve, né, para proteção dos olhos, contra projeção de partículas multidirecionais e ainda respingos de produtos químicos. E tem vários segmentos do nosso grupo que têm esses riscos. Arapé, Coenergia, Prodoeste Veículos, Prodoeste Pneus. Então, é muito importante que essas equipes estejam atentas ao uso do óculos de proteção. E quem deve utilizar? Pessoas da área operacional, onde haja risco de projeção de partículas, onde haja risco de respingos de produtos químicos. Então, isso é muito importante. E os resultados, sem o uso do óculos de proteção, geralmente são esses. A foto acima mostra aí o que o respingo químico nos olhos pode provocar. O que a projeção de uma partícula multidirecional nos olhos pode provocar. A gravidade e a extensão da lesão. Complementando aí a proteção ocular e a proteção facial, a gente fala do protetor facial, que protege a face
os olhos e algumas partes vitais do nosso corpo contra essa projeção de partículas multidirecionais e ainda em relação a respingos de produtos químicos. A falta desse equipamento geralmente provoca lesões como estas, dispostas aí nas telas para vocês identificarem o quão é importante esse equipamento de proteção individual. A máscara de solda, obviamente, ela é utilizada para atividades específicas com manejo de solda, que seja o simples ponteamento, né? Que muitas das vezes é ignorado a utilização da máscara de solda. Mas eu faço a observação que o simples ponteamento deve ser feito utilizando a máscara de solda, ou escudo de solda, como alguns conhecem. A falta desse equipamento provoca esse tipo de lesão nos olhos, né? E lesões repetidas nos olhos nessa gravidade pode provocar várias doenças, né? Abafador de ruído, um equipamento muito comum também no dia a dia dos nossos trabalhadores, onde haja riscos de ruído descontrolado. Embora, através de todos os nossos monitoramentos, revela-se que os nossos índices de ruído são controlados, são abaixo do limite de tolerância. Embora, em alguns momentos, ele foge do controle. Vamos imaginar um teste de um veículo, de uma máquina agrícola, um teste dinâmico, um teste estático, né? Ou, às vezes, a utilização de uma parafusadeira, de uma lixadeira, de um esmeril, né? De uma pneumática. Esses equipamentos, obviamente, vão elevar o índice de ruído por um curto período de tempo. Então, nessas tarefas, é muito importante que o trabalhador faça o uso do abafador de ruído, para que não haja nenhum tipo de complicação futura. Quais são as consequências da exposição descontrolada ao ruído? Né? Chamo muito a atenção para a perda auditiva, mas também destaco outros problemas. Está relacionada à impotência sexual, está relacionada à depressão, insônia, entre outros fatores, né? Tudo isso pode ser provocado por exposição a grandes períodos ao ruído descontrolado e sem a devida proteção. Proteção respiratória. A gente hoje tem uma gama muito grande de formas de proteção respiratória. A gente vai da máscara contra poeiras e névoas, é uma máscara azul, né, que é uma máscara mais para uma atividade mais leve, mais para contra poeira mesmo, né? Eu tenho uma outra máscara que é para produtos químicos, que já que são as máscaras valvuladas com os filtros, né, que vão ser utilizados para pintura, manejo de produto químico, descarga de combustível, né, entre outras tarefas, aplicação de defensivos, né, herbicidas, né, entre outras. Outro que eu quero chamar a atenção aí para proteção respiratória na atualidade é a máscara de tecido para proteção, né, e prevenção da Covid-19, que entra para todos os nossos setores, inclusive setores administrativos, onde as pessoas devem fazer o uso contínuo do respirador, da máscara de tecido. E mais importante ainda é como orientação, né, do nosso plano de contingência, é fazer a substituição dessa máscara de tecido a cada 4 horas para que seja feita a higienização da mesma. E está aqui na próxima imagem, né, a representação de um pulmão normal e um pulmão adoecido devido à exposição a produtos químicos, poeiras excessivas, né, que podem, às vezes, em alguns casos, ser consideradas carcinogênicas, né, ou seja, serem possíveis de gerar câncer. É muito importante a gente ter isso em mente e o que pode provocar devido à não utilização correta de uma proteção respiratória e adequada para aquele risco que eu estou exposto, né? Proteção das mãos, também é muito diversificado, as nossas formas de proteção das mãos. Destaco aí a luva de PVC, né? A luva de látex e a luva nitrílica, que são as luvas utilizadas para quem trabalha com umidade, produtos químicos, riscos biológicos, né? Então, é importante que tenha uma dessas luvas, PVC, látex ou nitrílica. Já a luva de raspa ou vaqueta já é utilizada para aquelas atividades onde haja materiais abrasivos, materiais quentes, materiais onde possa ter cantos vivos, com possibilidade de cortes nas mãos do trabalhador, então já vai ser esse tipo de luva. Então, vai ser obrigatório para atividades específicas, conforme os nossos treinamentos presenciais. Completando aí a questão da proteção das mãos, destaco o creme de proteção, o qual é utilizado para produtos químicos, né? Vamos imaginar, todo produto químico, óleo, graxa, óleo diesel, etanol, gasolina, eles são uma junção de compostos químicos. E esses compostos químicos em contato com a nossa pele,
eles vão, né, penetrando até chegar na corrente sanguínea. E, consequentemente, vão gerar doenças de pele, doenças relacionadas ao sangue, né? Então, é muito importante que faça a utilização diária desse creme. Reaplique o creme todas as vezes que houver a higiene das mãos com água e sabão. Então, faça a reaplicação. Por quê? Ele é um creme, óleo resistente e hidrossolúvel, ou seja, resistente a óleo e solúvel em água. É muito importante que você abrasivos e, em alguns casos, riscos de umidade, risco de respingos químicos. Botina de segurança, que é a proteção dos membros inferiores, dos pés, né, do trabalhador. Sempre ficar atentos. Será que o pessoal do operacional, todos estão utilizando a botina de segurança? Evitar quedas de materiais, esmagamento de membros inferiores. É muito importante que esse equipamento seja utilizado de forma adequada e rotineira, né? E aí, deixo a pergunta para vocês. Estamos seguindo essas recomendações? E aqui eu quero mostrar para vocês algumas imagens do dia a dia. Lembrando que essas imagens não correspondem ao grupo AMEP e nenhuma das suas empresas controladas. As imagens foram extraídas da internet, tá bom? Só para a gente pensar, né, se as pessoas de fato seguem essas regras de segurança. Esse trabalhador fazendo uma atividade como maçarico, uma atividade a quente, ele está fazendo de forma correta em relação aos GPIs? No meu ponto de vista, não. Por quê? Faltando a luva de proteção, falta o óculos de proteção, falta o respirador, né? Que vai soltar fumos metálicos daí, então eu preciso de uma máscara. É muito importante. E para a gente identificar isso com o nosso dia a dia. Será que existem tarefas desse jeito? Será que as tarefas que existam nas nossas empresas estão executadas dessa maneira? Se sim, está errado. Espero que não estejam, né? Pelas nossas orientações, obviamente, vão estar utilizando os equipamentos de proteção individual. Esse trabalhador fazendo a preparação de uma tinta, está fazendo de forma correta? Tem os EPIs corretos? Não. Olha o avental, todo deteriorado. O espaço dele não está adequado, todo bagunçado, né? Falta a máscara está na testa. Falta o óculos. Então, é muito importante vocês verem essa imagem e ainda assimilar com o dia a dia para que não ocorram situações parecidas. Essa imagem aí, eu sempre coloco ela para a gente pensar. Içamento de cabines das nossas concessionárias. Como estão acontecendo? Estão colocando a cinta para travamento? Se não, o EPI, o simples EPI, não vai evitar o acidente, e muito menos a lesão. Então, a cinta, nesse caso, ela é um complemento, ela é um equipamento de proteção coletiva, para que não haja possibilidade da cabine voltar sobre o trabalhador. E claro que ela tem que ser içada acima do centro de gravidade, né? De forma, se ela venha a cair, o que é muito difícil, mas ela vai cair para frente, não sobre o colaborador que está entre o chassi e a cabine içada. Outro ponto para a gente destacar, olha essa atividade aí, outra atividade com solda. Esse trabalhador aqui está sem máscara de respiração, está sem a máscara respiratória, está só com o protetor facial, a máscara de solda. Então, é muito importante que abaixo desse protetor facial aí, abaixo dessa máscara de solda, esteja uma máscara respiratória, né? E aqui eu destaco os funcionários do mês, né? Só que não. Sempre gosto de colocar essas imagens para a gente descontrair um pouco e pensar sempre que quando a gente fala prevenção, quando a gente fala EPIs, a gente não pode ter gambiarras, vamos dizer assim, tem que ser uma coisa adequada, né? Vamos imaginar, essa tarefa está sendo feita de forma adequada, esse suposto equipamento de proteção individual está adequado? Não, né? Para um motociclista, esse capacete está adequado? E esse outro? Também não. Será que o manuseio desse equipamento foi feito de forma adequada? Como que ele foi parar aí?
despreparo, falta de conhecimento, né? Ou negligência. Será que o protetor facial poderia ter evitado essa lesão? Tranquilamente que sim. E essa? Então, gente, é muito importante a gente pensar sobre e sempre fazer o uso adequado dos equipamentos de proteção individual. E deixo essa mensagem final para vocês. Na empresa, claro, vocês são muito importantes. Como eu já mencionei em outras ocasiões, vocês são os nossos pilares, né? Embora a gente tenha que deixar muito claro, né, para vocês, que vocês têm que sair da empresa da mesma forma que entraram, saudáveis, seguros, íntegros, e pensar que tem alguém à sua espera. Então, fica aí mais um dos nossos recados, da nossa CIPAT, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que, de alguma forma, isso tenha motivado vocês a melhorar ainda mais sobre a questão do uso do equipamento de proteção individual no dia a dia. Espero que não haja falhas nesse sentido. Contem comigo, um grande abraço e até a próxima.